Louvado seja Deus. Perdão, eu esqueci que eu estava com o microfone já aqui sem fio, fui pegar outro. Irmãos, graças a Deus, se deixar, a gente fica louvando até isso, porque motivo para louvar não falta, né? Mas com a ajuda do Senhor, nós vamos então encerrar essa primeira parte, que é o partir do pão, e vamos então iniciar o compartilhar da palavra de Deus, amém? Eu queria dar uma oportunidade a você, se você quiser, porque a gente fica sentado a maior parte do tempo. Se você quiser só levantar da cadeira para poder esticar um pouquinho o esqueleto, enquanto a gente abre aqui a palavra, no Salmo 147. Se quiser, se não quiser, mas dizem que para uma certa quantidade de tempo sentados, nós precisamos dar uma levantadazinha para poder os músculos aqui da coluna não serem muito forçados, né? Agora, só saia de seu lugar se tiver necessidade. Se não, você levanta aí mesmo na cadeira. Amém? Então é Salmo 147, com a ajuda do Senhor, a gente vai dar seguimento aquele sentimento que falamos no domingo passado sobre a vida da igreja, a vida do povo de Deus, dentro ali da limitação dos muros, amém? Então, começando aqui com o Salmo 147, antes eu queria mais uma vez orar com os irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque não faltam, o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Desde a eternidade passada, quando o Senhor decidiu nos amar e no tempo certo, na plenitude do tempo, o Senhor veio aqui morrer por nós. Só temos que te louvar, só temos que te agradecer. Obrigado por mais um primeiro dia da semana, quando podemos partir o pão e fazer memória do grande amor do Senhor. Muito obrigado. E agora, Senhor, ainda na tua presença, humildemente te suplicamos, pelo momento aqui da palavra, que o Senhor nos ajude a ouvir os ensinamentos do Senhor, que o Senhor nos ajude a ter os ouvidos espirituais sensíveis à tua voz, que o Senhor fale a nós de acordo com a necessidade, de acordo com o coração de cada um, que o Senhor bem conhece, em nome de Jesus. E o Senhor também desfaça as obras das trevas, tudo aquilo que o inimigo planejar para trazer perturbação, para trazer prejuízo ao teu povo nessa manhã, o Senhor faça cair por terra, em nome de Jesus. Guarda-nos aqui e nos conduza, Senhor, pelo teu Santo Espírito. E ainda lembramos que às vezes a nossa alma fica agitada na sua presença, como Marta, envolvida em muitos serviços. Pedimos ao Senhor que venha aquietar a nossa alma. Pedimos ao Senhor que nos ajude a estar com todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, voltados para Ti, nesse momento, para a Tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, na semana passada, nós lemos alguns versículos, outros só citamos, não chegamos a ler, falando que o Senhor, Ele tem o seu povo como um povo separado dos outros povos da terra, certo? E nós enfatizamos, e é sempre bom lembrar, quando nós falamos do povo de Deus, não é esse punhado de gente, essa meia dúzia de gente que reúne aqui conosco, não. O povo de Deus está espalhado pela face da terra. Aqui mesmo nessa cidade tem muitos irmãos e irmãs nossos em Cristo, porque a própria Bíblia diz que, embora muitos, somos um só corpo, um só pão. Inclusive, nunca é demais lembrar que nós damos esse testemunho toda vez que viemos partir o pão aqui, porque quando nós viemos partir o pão, há somente um pão aqui que é partido, é como o Senhor nos ensinou, e tudo que o Senhor ensinou tem significado. Aquele único pão representa todos os filhos de Deus, todos aqueles que nasceram de novo. Então, o partir do pão também é um testemunho de unidade do povo de Deus, tá certo? Não partimos, é por isso que os irmãos, quando vêm aqui, eles dizem: a mesa do Senhor, ela é aberta
para todos aqueles que nasceram de novo, receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, se vem a reunião entre nós, um irmão, uma irmã, que nasceu de novo, que é crente em Jesus Cristo, mesmo que ele não reúna aqui conosco, a gente nunca viu ele na vida, mas se ele é crente junto conosco, ele pode participar da mesa do Senhor junto conosco, pode comer do pão e beber do cálice. Então, quando nós falamos do povo de Deus, a gente não está se referindo só a essa, eu digo punhado, porque é um punhado mesmo. Se a gente for comparar os irmãos que reúnem aqui conosco com a totalidade do povo de Deus, nós somos um grão de areia. Então, é sempre bom dar esse testemunho de unidade, somos um com os nossos irmãos, amém? Então, Deus, ele tem o seu povo como um povo separado dos outros povos da terra. Na semana passada eu citei alguns versículos, e um deles foi, eu não disse a referência, mas é 1 Coríntios 10, 32. Paulo fala assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, e nem para a igreja de Deus. Então a Bíblia, a própria Escritura, divide a humanidade toda em três grupos. Em três grupos. Judeus, é o povo de Israel. Os gentios, aqueles que não são israelitas e não são convertidos. E a igreja de Deus. Três grupos. A Bíblia divide. Então, o Senhor, ele tem o seu povo separado dos outros povos da terra. E nós lemos, não vamos ler de novo, mas os irmãos conhecem o texto, e os irmãos têm a Bíblia na mão também, podem ler em casa, podem meditar, e muitos irmãos também já conhecem o texto. Nós lemos que em Apocalipse, na consumação final, capítulos 21 e 22, quando essa terra já será outra, vi novo céu e nova terra. Então, o apóstolo tem aquela visão maravilhosa, o apóstolo João, e ele vê a cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus. Até essa cidade, ela tem um grande muro ao redor dela, mostrando que até lá, o Senhor ainda vai considerar que o seu povo é o seu povo, diferente dos outros povos da terra, não é? Às vezes as pessoas que não são crentes falam assim: crente é metido a santarrão, crente é metido a que não tem pecado. Mas não é nada disso não, é porque realmente, quando você se converte ao Senhor, você passa da morte para a vida. Você, é o que a Bíblia diz, que estava morto em seus delitos e pecados, agora você passa para a vida de Cristo Jesus. Então, realmente, na nossa vida foi operada uma mudança, algo muito maior do que a gente pode imaginar, do que qualquer homem aí fora pudesse fazer. Então, a Nova Jerusalém, eu até falei errado na semana passada, quero corrigir, falei sem ler. A Nova Jerusalém tem 12, o muro tem 12 portas, em cada porta daquela tem o nome de uma das 12 tribos de Israel. E a cidade, o muro tem 12 fundamentos, e em cada fundamento desse tem o nome de um dos apóstolos do Cordeiro. Está vendo? Mostrando que aquela cidade ali é a consumação. Aquela cidade ali mostra a conclusão da obra de Deus, que ele começou lá com os patriarcas e finalizou no Novo Testamento com a obra do seu Filho, né? Essa cidade é a consumação, mas tem um muro, e muro, nós lemos aqui, o muro aponta para separação, o muro aponta para proteção, né? Ou seja, o Senhor, ele deseja que nós, não é que a gente se isole do restante das pessoas, mas o Senhor tem uma vida separada para o seu povo dentro desses muros. E nós lemos aqui que o muro é o próprio Senhor, que é o nosso muro. Aliás, irmãos, é lindo perceber que Cristo é o nosso lugar.
No Antigo Testamento, para você dizer assim, eu estou na casa de Deus, você ia ter que estar dentro do templo de Jerusalém. Eu estou na casa de Deus, ó, um templo físico. No Novo Testamento, não há um templo físico para você pisar no lugar e dizer assim, isso aqui é a casa de Deus, não. O nosso lugar é Cristo. Então, toda vez que nós lermos textos como Colossenses capítulo 1, que diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos espiritualmente mudados de lugar. Cristo é o nosso lugar. Então o Senhor, Ele tem uma vida para nós, para o povo de Deus, separada dentro dos muros, limitada por Ele mesmo. E aí eu quero, nesse contexto, a gente fez essa pequena revisão, ler aqui o Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável, cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. E aí diz assim, ó, pois ele reforçou as trancas das tuas portas, tá bem? Tá vendo? E abençoou os teus filhos aonde? Dentro de ti. Dentro de ti. Tá vendo? A visão que o Senhor tem do seu povo é de um povo que vive dentro desse lugar, limitado pelos muros. Irmãos, dentro de ti, lembra Efésios capítulo 1, que nós citamos na semana passada, Deus não tem nenhuma bênção para o homem fora de Cristo. As pessoas aí fora têm desfrutado a misericórdia de Deus, é a misericórdia do Senhor. Mas aqueles que não estão em Cristo, eles não têm por direito nenhuma bênção, porque nós só temos bênção em Cristo Jesus, é o que diz Efésios, e Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, para um homem dizer assim, eu sou abençoado, ele tem que estar em Cristo. Fora de Cristo, as pessoas que não se converteram ainda, não receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, elas não podem dizer eu sou abençoado, porque não tem uma bênção fora de Cristo. Deus só tem bênção para nós em Cristo Jesus. É por isso que o Salmo fala assim, ó, ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os seus filhos, ó, dentro de ti. Dentro de ti. Estabeleceu a paz aonde? Nas tuas fronteiras. Ó, a vida do povo de Deus é limitada por fronteiras. E te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente, dá a neve como lã, espalha a geada como cinza, ele arroja o seu gelo em migalhas, quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Aí, eu quero que os irmãos se detenham nesses dois últimos versículos. Mostra a sua palavra a Jacó, e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Irmãos, essa exclusividade do povo de Deus, não fomos nós que conquistamos, foi Ele que nos deu.
mas nós somos, o povo de Deus é um povo exclusivo, não há povo igual ao povo de Deus nessa terra. Então o Salmo está dizendo que a palavra de Deus, as suas leis, os seus preceitos, ele mostra a Jacó, ele mostra a Israel, ele mostra o seu povo. Lembrando os irmãos, para aqueles que têm pouca familiaridade, o que o Espírito Santo deixou registrado a respeito de Israel no Antigo Testamento, nós temos uma aplicação para a igreja no Novo Testamento. Então o Senhor mostra a sua palavra, mostra seus preceitos ao seu povo, não mostra quem está aí fora. É exclusividade, não fez assim a nenhuma outra nação. Não há um povo semelhante ao povo de Deus na terra. Nós citamos na semana passada, mas agora eu quero ler. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. (49) em diante. 49 até o 53. Aqui o Senhor é quem está falando, o Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, verso 49. Olha o que diz, irmãos. Eu vim, eu quem? Não escutei. O Senhor Jesus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Está vendo? Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que eu mesmo se realize. O Senhor está aqui angustiado porque ele ainda não passou pela cruz. Ele vai passar por esse batismo ainda. Batismo, ó, vai ser levantado na cruz, vai descer até o Hades e vai voltar, vai ressuscitar. Ele tem um batismo para passar que ele ainda não passou. 51. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Irmãos, o Evangelho é o que Jesus está falando. Nós citamos isso na semana passada, eu só estou repetindo. O Evangelho, ele traz divisão, onde ele chega. Parece feio escutar isso, mas quem falou isso foi o próprio Jesus. E ele sabia do que ele estava falando. O Evangelho, quando chega, no momento que você se converteu, você não trocou de religião. Eu era católico, agora eu sou crente. Eu era espírita, agora eu sou crente. Eu era umbandista e agora eu sou crente. Não foi uma troca de religião, foi uma mudança de vida. Por isso que Jesus tem toda a propriedade para dizer: eu vim trazer à terra divisão. Porque no momento, aconteceu comigo, aconteceu com você, eu tenho certeza. No dia que você se converteu, amigo passa a tratar você diferente, familiar passa a tratar você diferente, seu chefe no trabalho passa a tratar você diferente, porque você não trocou de religião, você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o Senhor está falando, eu vim trazer divisão, porque numa casa que tem 5 pessoas, estarão divididos 3 contra 2 e 2 contra 3. É porque, como nós mudamos de vida, agora a gente passa a enxergar as coisas de outra maneira, porque agora a vida de Deus está em nós. Não é uma mudança de religião. Mudança de religião é um negócio mental. Vamos dizer, vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Eu era hinduísta. Então, eu cultuava todos aqueles deuses do panteão hindu. Mas agora eu sou budista. Então agora eu deixei para trás os deuses do panteão hindu e agora eu me dedico a Buda, me dedico ao Nirvana. Isso é mudança de religião. Isso é a mente.
Não foi isso que Jesus fez conosco. Jesus disse: quem crê passou da morte para a vida. Efésios fala que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, por isso que Jesus tem toda a propriedade para dizer assim, ó, em outras palavras, no contexto que a gente está falando aqui, eu vim trazer um muro para separar vocês. Quando o muro passa na família, de um lado fica quem não creu, do outro lado fica quem creu, divide a família. Aí tem gente que perde a família expulsa, tem gente que paga com a vida porque se converteu, tem gente que perde as amizades porque se converteu. É normal, porque uma nova vida o Senhor nos trouxe. Então ele não está falando aqui figura, alegoria, não, ele está falando realidade. Eu vim trazer divisão. Agora, quando o Senhor fala assim, eu não vim trazer paz à terra, é o quê? Muito obrigado, obrigado, Éder, obrigado, Mauro, obrigado, Décio. Então, irmãos, ó, passou o muro, aí o Senhor disse assim: eu não vim trazer paz à terra. Então, o que o Senhor quis dizer com isso? Porque a paz do Senhor não é um negócio assim que foi derramado para a terra inteira passar a desfrutar, não. Ele veio trazer paz a cada coração que o receber como Jesus, como Senhor e Salvador da vida. Está entendendo? Às vezes as pessoas ficam com uma visão universalista do Evangelho. Deus vai abençoar todo mundo, Deus vai salvar todo mundo, Deus vai dar paz a todo mundo. Aí quando olha para o mundo e vê essa miséria que está aí, bota a culpa em Deus. Está vendo, Senhor? O Senhor podia fazer alguma coisa e não fez. Enviou seu Filho para morrer por nossos pecados. E hoje, individualmente, cada um que receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, individualmente ganha paz. Então não é aquela paz que Jesus derramou um balde de paz lá do universo e não. Ele veio trazer paz a cada coração, porque cada coração tem que se aproximar dele. Meu pai não pode fazer isso por mim, eu não posso fazer isso por meu filho. Cada um faz, cada um toma essa decisão. Então Jesus está dizendo: eu não vim trazer paz, não, eu vim trazer divisão. E é por isso, irmãos, que nós precisamos considerar que nós temos essa vida separada dos outros povos. Não, a gente não pode ignorar. Jesus falou assim, ó: se o mundo vos odiar, não estranhe não, primeiro ele odiou a mim. Então não é uma novidade se você aí fora for tratado mal porque você é crente. Não é novidade. Jesus já tinha falado sobre isso, que assim como o mundo odiou a ele, odeia a você e a mim, porque nós somos dele. O muro passou, dividiu a gente do mundo. Então as pessoas acham que nós somos chatos, metidos a santos, só vocês que são certos, mas é porque o muro passou, dividiu, elas ficaram de um lado e nós de outro. Esse muro que é o próprio Senhor na nossa vida, né? E isso tem tudo a ver com a nossa atitude, como nós enxergamos tudo isso. Eu vou ler mais um versículo e depois chegar para a conclusão. É Números capítulo 23. Um versículo bem conhecido, é aquele texto lá sobre Balaão. Números capítulo 23, verso 7. Números 23, 7, ó.
Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Irmãos, o mesmo princípio aplicado aqui para Israel é aplicado para nós, povo de Deus, no Novo Testamento. Israel é povo que habita só. Não será reputado entre as nações. Nós vivemos, só nós, povo de Deus, só entre nós, porque nós partilhamos da mesma vida. Repito, não é da mesma religião. Nós partilhamos da vida de Deus que temos em comum. Então, Israel é povo que habita só. Nossos filhos têm que ser do Senhor, e os amigos de nossos filhos têm que ser os filhos dos irmãos. A família de Deus tem que viver ela só. Israel é povo que habita só. Essa é a visão das Escrituras. Eu lembro sempre, já citei aqui, e é uma história conhecida, aquela atriz americana, Angelina Jolie. Ela tem vários filhos, não sei quantos, adotivos. Casamento com Brad Pitt, outro galã hollywoodiano. Separou, né? Casamento não durou muito tempo, não. Não sei quanto tempo durou. Eles adotaram, ao longo da vida de casados, alguns filhos, salvo engano 4, depois a imprensa responde, o Google responde. E veja, a filosofia dela, dessa atriz, era dizer assim, nossos filhos serão apresentados a todas as religiões, para que eles escolham qual religião seguir. Não parece bonito? Parece, Mauro. Sabe por que não parece? Porque você conhece a verdade. Mas parece um discurso bonito, um discurso ecumênico. Nós vamos apresentar aos nossos filhos todos os caminhos existentes, para que eles escolham qual caminho seguir. Irmãos, sabe por que ela diz isso? Porque ela própria não conhece o caminho. Quem não conhece o caminho, não pode apontar o caminho para os filhos. Mas eu e você não. Eu e você não temos esse direito, porque você sabe qual é o caminho. Eu sei que o caminho é Jesus, então eu não tenho que apresentar religião nenhuma para meu filho. Eu tenho que apresentar para ele o Evangelho de Cristo, e orar por ele, como está escrito a respeito de Timóteo, que desde a infância, Timóteo sabia das sagradas letras, que podem tornar alguém sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então nós não temos o direito de conduzir nossos filhos por nenhum outro caminho, porque você sabe qual é o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Então desde cedo nós criamos, porque tenta influenciar os filhos. Influenciar não, pregamos o Evangelho para nossos filhos, porque nós sabemos qual é a verdade. E fora do Evangelho não há verdade, não há caminho parecido, não há atalho, não há mais de um lado, só há um lado certo, o lado do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, Israel é povo que habita só. Nós temos uma vida, nós e o Senhor, limitado por essa comunhão do muro, limitado pelo Senhor ao nosso redor, limitado pela nossa vida comum em Cristo Jesus. Essa é a vida da igreja.
Por isso que, repito, nossos filhos precisam conhecer o Senhor e os amigos deles têm que ser os filhos dos irmãos, para que eles todos cresçam nesse ambiente que favoreça a salvação e o crescimento espiritual. Não queira provar, não queira submeter seu filho a nada diferente disso, você vai ver consequências amargas. Não submeta seu filho a outra coisa que não seja o Evangelho de Cristo. Não diga a ele que ele pode escolher qualquer coisa, não. Ele pode até escolher qualquer coisa, ele vai aguentar as consequências da escolha dele. Deuteronômio lá, o Senhor diz assim, ó: eis que ponho diante de ti a morte e a vida, a bênção e a maldição. Aí o Senhor fala assim: escolha qualquer um? Não. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Está vendo? O Senhor até colocou a escolha, mas falou assim: o caminho certo é esse aqui, ó. Escolha a vida. Não é assim? Então, irmãos, 1 Samuel, para a gente não passar do horário, 1 Samuel capítulo 8, verso 4. Logo aí na frente um pouquinho, né? Só pincelar aqui dois detalhes nesse texto aqui. 1 Samuel 8,4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deu e serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Aí, ó, do versículo 10 até o verso 18, Samuel, então, já que o povo pediu um rei, o Senhor diz: então explique a eles qual vai ser o direito que o rei terá sobre eles. É versículo 10 até o 18, tá? No 19, eu vou ler o 18. Então naquele dia, Samuel faz o relato de qual vai ser o direito do rei sobre o povo, o direito legal do rei. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Vocês não querem um rei? O rei vai ter esses e esses direitos sobre vocês. Vocês vão gemer por causa disso e vão clamar ao Senhor, mas o Senhor não vai dar ouvidos. É a consequência da decisão que vocês tomaram. Aí o verso 19, o povo, ao invés de se arrepender, o povo diz assim, ó: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não. Ó, um não enfático. Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Irmãos, nesse texto, nós vimos aí, ao escolher um rei, ao pedir um rei, até aqui Israel não tinha rei. Ao pedir um rei, ficou claro que Israel estava rejeitando o Senhor. O próprio Senhor diz isso. Eles não estão rejeitando a você não, Samuel, estão rejeitando a mim, quando pedem um rei sobre eles. E tem um detalhe
nesse texto, nós lemos duas vezes a mesma expressão, é que quando eles pedem um rei, e depois no verso 19 e 20, quando eles confirmam que eles querem um rei, eles dizem assim, ó, para que sejamos como todas as nações. Ou seja, as nações não têm um rei, a gente quer um também. Mas aí, irmãos, vem a pergunta: quem foi que disse que Israel tinha que seguir os mesmos passos das outras nações? Quem foi que disse? Ninguém. Pelo contrário, nós lemos que Israel é um povo que habita só, é o trato dele, é ele e Deus, é o que Deus mandar, não é o que as nações têm que serve de modelo para ele, não. Mas o povo aqui estava cego, e muitas vezes nós na vida cristã agimos como cegos. A gente quer certas coisas, a gente tem certos desejos, porque as pessoas aí fora têm. E nesse momento, a gente se compara com as pessoas aí fora. Quem foi que disse que porque o mundo aí fora faz, ou tem, ou é, que a gente precisa ser igual? Quem foi que disse isso? Nosso viver de povo de Deus é separado, é dentro do muro. Então, mesmo que, é claro, os irmãos estão me ouvindo com equilíbrio, nós temos que receber essa palavra no Espírito. Nós vivemos aqui, desde que nós nos convertemos, até citamos na semana passada, embora tenha havido uma mudança tremenda na nossa vida, mas exteriormente, nós continuamos com a mesma fisionomia, vestindo a mesma roupa, trabalhando e estudando no mesmo lugar. A roupa só mudou se eram roupas imorais, indecentes. Aí Jesus vem e diz assim: não, meu filho, aqui você agora é filho do rei, agora não tem mais usar essas roupas ridículas, não. Aí Jesus muda, a roupa muda. Certo? A roupa e outras coisas que estejam desagradando a ele. Mas exteriormente, a pessoa olhou, Luciano se converteu ontem, é o mesmo Luciano, não mudou, o cabelo não ficou louro, né? A mudança foi espiritual. Então nós continuamos fazendo as coisas ditas do dia a dia. A gente estuda, a gente trabalha, a gente cria filho, a gente vai para a praia. Mas, irmãos, sempre sabendo que o nosso viver é um viver de acordo com a vida que nós recebemos. Nós agora temos um outro governo sobre nós. Então, essa história aqui que nós acabamos de ler foi um desvio de Israel. É quando o crente quer alguma coisa só porque ele viu aí fora. Então, por exemplo, para que eu quero estudar? Estudar é bom, é ótimo. Para que eu quero trabalhar? Trabalhar é bom, ótimo. Para que eu quero ter família, ter filho e vários outros planos na minha vida? Para que eu quero? A resposta tem que ser: não é porque as pessoas aí fora têm, não. Eu quero ser médico e aí fora está cheio de médico. Médico tem status, é uma profissão que ganha bem. Não. Jesus já mudou a gente de lugar. Nossa visão agora é diferente. Então, eu quero ser médico. Por quê? O Senhor está me chamando para ser médico, eu dar testemunho dele lá no meio da medicina, do exercício da medicina. É para isso? Nossa vida, irmãos, tem a ver com o Senhor Jesus. Nossa vida não é governada por nós mesmos. Então, se você é médico, se você é engenheiro, se você é advogado, se você é pai, se você é qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Seja porque a vida que tem em você levou você a fazer isso para a glória dele. Não é porque todo mundo faz, não. Todo mundo faz é mentalidade de rebanho. Está todo mundo no mesmo lugar. Israel, eu queria repetir isso. Israel é povo que habita só. Então tudo que acontece na nossa vida deve ser por direção dele. A vida que nós recebemos,
Não é porque as nações têm um rei que eu tenho que ter um rei sobre mim, não. E aí esse princípio você pega para várias coisas na sua vida. Vou finalizar dando um exemplo que eu já dei aqui, mas que cabe ali certinho no que a gente está falando aqui. Uma certa feita, ouvindo o testemunho de uma irmã, lá em Belo Horizonte, lá em Contagem, ela disse que ela é da área de biologia, ela sempre foi estudiosa, e quando ela terminou os estudos, o meio em que ela vivia, puxando ela para fazer o mestrado, o doutorado, e ela, por influência até, já estava preparando os seus papéis para entrar no mestrado, e bababá, conheceu o marido dela, um irmão em Cristo. Quando o Senhor colocou o marido dela na vida dela, o irmão começou a dizer assim: ô minha linda, fazer mestrado é bom, doutorado é bom, mas para que você quer fazer? É Deus que está te direcionando, é para isso? Aí ela começou a parar diante de Deus. Está vendo, irmãos? Não é que seja errado fazer, não. Ninguém está falando aqui que é errado ou certo. Está falando que Israel é povo que habita só. Então o Senhor é para fazer mestrado? É diferente de você dizer assim, ó, quero um rei sobre mim. Porque as nações têm rei, eu quero um rei também. Diferente, irmão. Israel aqui, ó, tirou Deus da vida dele, nesse sentido, tomou uma decisão que Deus não queria que ele tomasse. Quantas vezes nós podemos estar fazendo isso na nossa vida? Seguiu só a mentalidade, mas não perguntou em nenhum momento se Deus queria que fizesse. Aí essa irmã, para finalizar o testemunho, essa irmã começou a indagar do Senhor se era para ela fazer, se não era, o mestrado, a pós-graduação, blá blá blá. E disse que uma certa feita, nesse processo, ela ouviu um testemunho de um irmão, uma alegoria, um sonho que ele teve, uma alegoria, não é que tenha acontecido não, mas uma alegoria. O irmão teve um sonho em que Jesus já tinha voltado, levado todo mundo, e estava na hora de todo mundo se apresentar diante de Deus. Pronto, até aquela fila de crente enorme se apresentando diante do Senhor, e cada um levava um presente para Deus daquilo que ele tinha feito aqui na terra. Aí diz que lá tinha um irmão que estava com um bolo enorme, um bolo confeitado, uma torta maravilhosa de chocolate, e estava na fila com aquele bolo enorme, e perguntaram: para que é? Isso aqui eu trouxe para Jesus, é o meu bolo que eu trouxe para ele. Eu passei a minha vida toda na terra fazendo esse bolo, para quando chegar hoje entregar a ele. A fila anda, quando chega a vez desse irmão, o Senhor olha para ele e fala assim: fulano, o que é isso aí? É um bolo, o Senhor trouxe para o Senhor, passei a vida toda fazendo esse bolo de chocolate. Aí o Senhor fala para ele assim: Miguel, pega aí o bolo, eu não gosto de bolo de chocolate não, leva aí. Uma alegoria para mostrar que aquele irmão passou a vida toda dele na terra fazendo um bolo que Deus não gostava. Não pode acontecer? Pode. Quanta obra que é dita obra de Deus e Deus não tem nada a ver com aquilo. Isso aqui, irmãos, é a obra de Deus, eu faço para Deus. Deus pediu? Não, mas todas as nações têm um rei. É claro que a gente tem que ter um rei também. Quem disse? Quem disse? Nossa vida, irmãos, é limitada pela comunhão desse muro que é o nosso próprio Senhor. Então nós precisamos viver de acordo com a direção dele, aprender dia a dia que nós precisamos perguntar: Senhor, é para fazer? E depois que ouvir a resposta dele, tomar a decisão. Deus nos abençoe. 10 horas, eu estou encerrando aqui. Senhor, humildemente colocamos diante de Ti tudo o que falamos e ouvimos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e pelo Teu Santo Espírito nos conduza à realidade da Tua Palavra. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?